Medicina. Arquitetura. Medicina. 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 Engenharia civil. Medicina. Medicina. Direito. A medicina. A medicina. Escolhi o Prepara Enem, primeiramente pela proposta inovadora que ele traz. Um colégio totalmente voltado para o Enem, os professores são extremamente preparados, a estrutura física voltada totalmente ao conforto do aluno. Aqui a gente aprende como assistir a aula da maneira mais eficiente, como estudar da maneira mais adequada. A gente tem algo muito importante, aprender a fazer redação em pouco tempo e boa, de grande qualidade. O Prepara Enem me ajudou principalmente com rotina de estudo. Fizeram comigo um horário, um planejamento de estudo para mim que me auxiliou demais. Essa proximidade com os diretores é fundamental. Eles estão sempre apostos a nos ouvir nossas críticas, mas principalmente nos aconselhar, nos passar mensagens de apoio. Aqui você não é mais um, é único. O tratamento é diferenciado. Eu tinha um problema muito grande com o tempo. E aqui eu vejo que eu tive um crescimento exponencial nessa questão de fazer o simulado, terminar no tempo certo. Está dando tempo de fazer todas as questões, porque a gente está tendo estratégia para fazer. O Prepara Enem vai ajudar a realizar meu sonho. Teve até um dia que eu estava muito estressada, o Público me levou lá para fora, falou: você precisa de ar fresco. Ele conversou muito comigo. O apoio emocional que eles dão pra gente é muito bom. Essa tranquilidade, sabendo que você fez o seu melhor, vai te ajudar a fazer a prova controlando mais o tempo, que é super importante, e confiar no seu trabalho, no trabalho que a escola fez com você. Tornei meu sonho real. Turma 63 da UFG. Realmente eu vou passar porque eu fiz Prepara Enem. Vou passar. Torne seu sonho real. Meninos, eu quero chamar aqui agora um professor que a gente gosta muito, um professor que é muito importante na nossa história, tá? Ele vai ministrar a parte hoje de matemática e suas tecnologias. Uma salva de palmas gigantesca, professor Adriano Diniz. Boa tarde, meninos. Prazer estar aqui, viu? É uma honra estar aqui na frente, junto com vocês nessa tarde, nesse momento especial na vida de vocês. E nós, da matemática, essa aula não é minha, né? Essa aula foi amplamente discutida entre eu, o Cristiano, o Bruno e o Pulig. O Pulig ficou de dar junto comigo, mas resolveu depois, né? Mas tudo bem. Meninos, não tem como, né, a gente ir para essa provinha do dia 9 sem a gente falar essa parte que o Bruno, né, trabalhou com vocês no Prepara Enem, a parte de grandezas, né? Então, trouxe alguns detalhes que nós vamos precisar revisar. Eu tenho certeza que vocês vão me acompanhar com muita facilidade, né? São detalhes que eu não acho, o Pulig não acha, o Cristiano não acha, o Bruno não acha. Nós temos certeza que dia 9 vai estar na sua provinha. E para início, essa primeira questãozinha é uma questãozinha de 2010, Enem 2010, bem conhecida de vocês, que ela trabalha a ideia de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Lembra que duas grandezas serão ditas diretamente proporcionais se aumentarmos uma delas, a outra aumentar na mesma proporção. Se diminuirmos uma delas, a outra diminui na mesma proporção. A grandeza inversamente, se você aumenta uma, a outra diminui na mesma proporção. Se você diminui uma delas, a outra aumenta também na mesma proporção. Lembra que grandezas diretamente proporcionais, a razão, o quociente é constante.
e as grandezas inversamente proporcionais, o produto ele é constante. Então, quando eu falo que duas grandezas são diretamente, a razão entre elas é constante. E inversamente, produto constante. Lembra da segunda lei de Newton? Força, massa, vezes aceleração. As duas grandezas são diretamente ou inversamente? Depende. Quem que é constante? Se a força for constante, fica m vezes a, produto igual a força constante. Se o produto é constante, a grandeza é inversa. Ah, não, a massa é constante, então fica força dividido por A. Razão constante, grandezas diretamente. Essa questão, eu quero que vocês dêem uma olhada, basicamente na figura. Vocês vão ver que ele fala que a resistência, o comprimento e a secção transversal, elas seguem a questão da proporcionalidade, diretamente ou inversamente. A questão quer saber, ali te deu 3 conjuntos, né, de 2 fios, aqui, ó, te deu os 2 primeiros, os 2 do meio e os 2 da direita. A ideia dessa questão é saber, esses 2 primeiros, a grandeza direta ou inversa, os 2 do meio, grandeza direta ou inversa, e os 2 últimos, grandeza direta ou inversa. O que eu tenho que olhar? Primeiro, quem que é constante, e depois, se as outras duas aumentou ou diminuiu na mesma proporção. Então, se você observar aqui, ó, esse conjunto dos 2 primeiros fios aqui, ó, vocês vão observar que a área ela é constante. Observem que a resistência ela dobrou. O comprimento do fio ele também dobrou. Se a resistência aumentou, o comprimento aumentou, e aumentou na mesma proporção que é o dobro, grandeza direta ou inversa? Grandeza direta. Olha os 2 do meio. Os 2 do meio, se você observar, agora quem é constante é o comprimento. O L é constante. Observem o A. O A, ele dobrou a área da seção. Observem a resistência. A resistência, metade. Aumentou, dobrou, diminuiu, metade. Dobrou. Metade aumentou, diminuiu na mesma proporção, a grandeza é inversamente. E os 2 últimos, se você observar, a resistência agora é constante. Ó. A área, ela dobrou, a resistência, o comprimento também dobrou. Se uma grandeza dobrou, a outra dobrou, aumentou na mesma proporção, a grandeza é direta. Então, no caso aqui, ó, o nosso gabarito ali vai ser letra C, né? Fica grandeza direta, grandeza inversa e grandeza direta. Tudo bem? Outra coisa que você vai prestar atenção no dia 9. É clássico também o exercício em que geralmente ele fala que 2 grandezas são diretamente ou inversamente. Ele te dá um exemplo. Sei lá, pressão e volume são grandezas inversamente. A temperatura é constante. Então, P vezes V igual a T. Ele vai te dar uma pressão, vai te dar um volume, para você encontrar o T, que é a constante de proporcionalidade. A partir daí que você encontrou a constante, ele vai te pedir um outro detalhe. Ou te dá a pressão, você encontra o volume, ou te dá o volume, você encontra a pressão. Já que você encontrou a constante com a primeira informação do exercício que ele te deu. Tá ok, gente? Esse também é um outro clássico na prova do Enem. O próximo aqui, gente, ó. O Pulig mesmo, quando a gente estava selecionando as questões, ele falou, Adriano, e vocês, e eu tenho certeza que todos vocês acompanharam bem as provas, observem que de 2010 a 2013, todo ano teve uma questãozinha dessa. 2010, 2011, 2012 e o ano passado, 2013. Vocês vão ver que, inclusive, essa questãozinha, a próxima, segue o mesmo padrão. Inclusive, as variáveis são praticamente as mesmas. O que muda é que nesse aqui ele te dá largura e altura, o outro vai te dar largura, altura e comprimento. Lembra dela, gente? Olha lá, ó.
A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional. Opa! Se as grandezas são diretamente proporcionais, você vai dividir ou vai multiplicar? Você vai dividir. Diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D, conforme a figura. A constante proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado na sua construção. Considerando-se S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é... Meninos, antes de passar, vamos montar ela? A resistência é S. E ela é diretamente proporcional à largura e o quadrado da altura. Então, esse S, ele vai ser grandeza direta dividida por B e pelo quadrado da altura, D. Então, ó. Olha lá, moçada. A minha resistência S é diretamente dividido pela largura e pelo quadrado da altura. Essa razão, ela é constante. Logo, o meu S vai ser o K vezes a largura vezes o quadrado da altura. O gabarito, letra C. Simples assim. Tanto é, ó, observem que a próxima lá que eu falei para vocês. Gente, o que mudou, inclusive, olha lá, ó, resistência S, largura B, quadrado D. O que mudou agora é o comprimento X. Observem que agora ó, ele vai falar a resistência S, olha o texto, gente. A resistência S é diretamente proporcional à largura e o quadrado da altura. Opa, largura e quadrado divide, porque a grandeza é o quê? Direta. E inversamente proporcional ao quadrado da distância, x. Então, o x ao quadrado multiplica, porque a grandeza é o quê? Inversamente. Logo, ó, nós teremos o seguinte. Observem que, agora, eu vou ter que a resistência S, diretamente proporcional à largura e o quadrado da altura, grandeza proporcional, divide, e inversamente proporcional ao quadrado do seu comprimento. Inversamente você multiplica. E esse produto e essa razão, ela é constante. Logo, olha lá meu S, gente. O S é o KBD quadrado sobre x ao quadrado. Tá ok? Beleza, moçada? Na questão do ano passado, ele falava que a área parece de um animal ao quadrado, ou a área ao cubo, desculpa, era a área ao cubo. A área do animal ao cubo era diretamente proporcional à massa ao quadrado. Então, o S ao cubo, diretamente dividido por massa ao quadrado, é igual a constante. Pronto. Lembrando que, lógico, né, a área, se ela está ao cubo, ela vai passar para o outro lado, raiz cúbica. Raiz cúbica, lembra daquela ideia do chuva, sol, sol, chuva, não é assim? Meninos, gabarito, letra A, está lá. A próxima. Meninos, essa questãozinha, eu coloquei ali dos elevadores, mas na sequência vai vir uma que foi questão do ano passado também, de regra de 3, que também trabalha essa ideia, cuidado, principalmente com a regra de 3 simples. O aluno tem a mania, na hora de cair na regra de 3 simples, sair multiplicando cruzado, sem prestar atenção em observar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Lembra que se as grandezas forem diretamente proporcionais, eu vou multiplicar cruzado. Se as grandezas forem inversamente, ou você inverte uma delas, depois cruza, ou então você multiplica na horizontal. Lembra disso? Gente, outra coisa. Cuidado, principalmente, no texto que se refere à pergunta dele, o que ele quer. Então, cuidado, porque às vezes você vai jogando já os dados que ele está te dando para encontrar a regra de 3. Não é que você está errando, não. O detalhe é que você tem que prestar atenção no que você encontrar, se é realmente aquilo que ele te pediu. Você sabe que a questão
maior do Enem é a leitura com detalhes. Então, gente, cuidado. Essa questão, ele fala que um elevador leva 20 adultos ou 24 crianças. Observem que 15 adultos já estão no elevador. Quantas crianças podem ainda entrar? Eu já vou colocar aqui direto, gente, eu nem dividi, não. Já pus adultos, crianças. Observem que eu coloquei 20 adultos ou 24 crianças, são a capacidade máxima do elevador. Meninos, observem que aqui eu joguei 5. Deixa eu te falar. Quantos adultos estão dentro do elevador? 15. Você não erra se você colocar aqui 15. Agora, presta atenção. Se você colocar aqui no lugar dos 5, 15, você tem que prestar atenção que o número de crianças que você está encontrando é referente ao número de adultos que estão dentro do elevador, se ali no lugar dos 5 fosse o 15. Então, o X seria a quantidade de crianças que estariam dentro do elevador. Aí você teria que fazer a diferença com 24 para você saber quantas que ainda vão poder entrar no elevador. Está claro? Só que eu fui direto. Gente, se tem 15 adultos dentro do elevador, a capacidade máxima é quanto? 20. Se já tem 15, quantos adultos vão poder entrar ainda? 5. Então, o número de crianças que eu vou poder colocar dentro do elevador são referentes a esses 5 adultos que estão faltando. Outra coisa, eu utilizei aqui a ideia da setinha, né? Observem que a grandeza que tem a variável, nós vamos colocar uma setinha. Está lá, eu coloquei para baixo, lembrando que o sentido da seta é o sentido da razão. Se eu coloquei ela para baixo, é porque eu vou pegar 24 sobre x. Agora eu vou comparar. As duas grandezas são diretamente ou inversamente? Observem que 20 adultos, eu tenho referentes 24 crianças. Presta atenção que a comparação é aqui, gente. Ó. Do 20 para o 5, aumentou ou diminuiu? Do 24 para o x, vai aumentar ou vai diminuir? Se aumentou o número de adultos, o número de crianças referentes a esse número de adultos que diminuiu, também vai diminuir. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais, mesmo sentido. Então, agora, gente, ó, montar a nossa proporção. 20, gente, aqui, ó, aqui é 5. 20 sobre 5 vai ser igual a 24 sobre x. Se você faz a multiplicação cruzada, você vai ter que... O número de crianças que ainda vão poder entrar no elevador são 6. Detalhe, ó. Quem colocou aqui, ó, 15, encontrou aqui 18. 18 são as que estão dentro. Para 24, está faltando quantas? 6. Está claro, moçada? Agora, olha a semelhança, gente. Aqui eu estou com elevador, crianças e adultos. Agora, olha essa questão, que é a questãozinha do ano passado do Enem. Ao invés do elevador, é um caminhão. Ao invés de adultos e crianças, eu tenho telhas e tijolos. Eu vou direto aqui, gente. Lógico que o texto aqui, ele fala que a questão do excesso, né, de carga compromete as estradas, compromete o caminhão, o perigo com relação a acidentes e tudo mais. Mas, gente, vem aqui, ó. Vamos ao que interessa, ó. Ciente dessa responsabilidade, com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar, no máximo, 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos, no máximo, podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Então, agora, ó, olha lá, meninos, novamente, telhas, tijolos. Eu tenho ou 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Quantas telhas já estão dentro do caminhão? 900. Meninos, se eu colocar 900 aqui, a quantidade de tijolos que eu vou encontrar são referentes aos 900. Então, essa quantidade de tijolos aqui, ó, são os tijolos que estariam dentro. Mas, gente, vamos direto?
Se tem 900 telhas lá dentro, é no máximo quanto? 1.500? Quanto que está faltando para 1.500? Então está lá, ó. Se eu coloco 600 aqui, é o número de telhas que falta, ou seja, é a quantidade de tijolos que eu ainda vou poder colocar. Meninos, do mesmo jeito, olha lá, ó, setinha, não, esse eu não resolvi para vocês, não, esse já fui direto, mas é grandezas diretamente proporcionais. Se você multiplicar a cruzada ali, ó, você vai chegar na resposta, que é o 480 tijolos. Tudo bem, gente? Essa próxima não veio ainda, gente. E eu tenho falado essas 2, 3 semanas, eu tenho insistido muito com essa questãozinha, também é uma questãozinha de regra de 3, e ela tem um detalhezinho que muita gente, às vezes, resolve ela por equacionamento. Tem gente que resolve ela por regra de 3 composta, sem necessidade. Essa questão tem um detalhezinho, na verdade, são 2 detalhezinhos. Eu tenho 2 detalhezinhos nela que você consegue resolver com muita facilidade, sem precisar encontrar o estoque. Você vai ver que ele fala aqui, ó, que um criador tem 100 carpas, 100 peixes, em um tanque, e ração suficiente para alimentá-las por 30 dias. Se após 6 dias ele vender as 20 carpas, a ração restante será suficiente para quantos dias? Queridos, presta atenção, porque quando ele vendeu os peixes, o estoque que ele tinha de ração já não era mais para 30 dias. Passaram quantos dias? Tem aluno que faz assim, ó. Eu não tenho estoque para 30 dias? Pega X e divide por 30. Se você pega X e divide por 30, você está encontrando o que os peixes comem por dia. Tudo bem? Passaram quantos dias? 6. Se você multiplica por 6, você está encontrando o que eles comeram em 6 dias. Você não tinha um estoque inicial X? Se você tira o que ele consumiu nesses 6 dias, é o que sobrou do estoque. Aí você pode até montar uma regrinha de 3 composta, com peixes, dias e estoque. Mas, gente, olha a dificuldade. Para quê? Vamos aqui, ó. 100 carpas para quantos dias? 30. Passaram quantos dias? Moçada, eu não tenho mais ração para 30 dias. Eu tenho ração agora para quantos dias? 24 dias. Simples. Então, ó, quando ele vendeu, né? Isso mesmo. Quando ele vendeu os peixes, o detalhe está aí. O estoque dele já não era mais para 30. O estoque dele agora é para quanto? Então, agora é só continuar. Com a venda dos peixes, ó. Olha lá. Com a venda de 20 peixes, esse estoque que agora é para 24 dias, vai dar para mais quantos? Gente, ficou claro? Certeza? Agora, gente, o outro detalhe está aqui, ó. Grandezas diretamente ou inversamente? Seta. Seta na grandeza que tem a variável. Ok? Observem que 100 peixes, o estoque dá para 24 dias. Se aumentou ou diminuiu a quantidade de peixes? Diminuiu. Se eu tenho menos peixes comendo, vai dar para mais ou menos dias? Então, ó, lembra que eu falei para você, ó, daqui para cá diminuiu. Daqui para cá vai aumentar? Diminuiu, aumentou, as grandezas são inversamente proporcionais. Está lá a setinha, ó. Ela vai aparecer. Logo, gente, ó o sentido da seta. Aí é aquilo que eu te falei, regra de 3 simples, o aluno pode vir aqui, ó, grandeza inversamente, multiplica na horizontal ou inverte uma delas e multiplica cruzado. Eu segui o sentido da seta, ó, 24 sobre x vai ser igual a 80 sobre 100. Logo, x é igual a 30 dias. Gente, vocês viram que deu mesmo, ó, 30 e 30? O que vocês percebem aí? Nada, deu mesmo, coincidência. Não vem com essa neura de, não tem explicação não, gente, deu mesmo. Apesar que, ó, você não diminuiu a quantidade de peixes, então, lógico, para 24 vai dar mais dias. Perfeito?
Moçada, eu estou esperando uma dessa. 30 dias, passou 4, tem para 26. 30 dias, passou 10, eu tenho para 20. Pronto. Não precisa partir para a regra de 3 composta. Meninos, até para ganharmos tempo, eu peguei uma questãozinha, é mais para a gente trabalhar e insistir um pouco mais com essa ideia de grandeza direta e inversa. Regra de 3 composta, vai estar no dia 9 também, gente, certeza, olha lá, ó. 5 máquinas funcionando 6 horas por dia, durante 30 dias, produzem 9.000 parafusos. Em quantos dias, 6 dessas mesmas máquinas, funcionando 8 horas por dia, produzirão 4.800 parafusos? Vamos, gente, montei lá, ó. 5, 6, 30, 9.000. Quantos dias? 6 máquinas, 8 horas, 4.800. Gente, seta na grandeza que tem a variável. A primeira seta, você não escolhe, não. Ela tem que ser na grandeza que tem a variável. Agora, lembra, eu vou comparar agora todas as outras com a grandeza que tem a variável. Então, vou comparar dias, parafusos, dias, horas e dias e máquinas. Tudo bem, gente? Lembrando que quando eu estiver comparando duas dessas grandezas, as outras eu vou considerar constante, como se não tivéssemos, sabe? Por isso que sempre aquela velha frase, né? Nas mesmas condições, utilizando os mesmos equipamentos, as mesmas máquinas, o mesmo número de pessoas. Então, ó, dias e parafusos. 9.000, vamos esquecer, máquinas e horas. 9.000 parafusos eu consigo produzir em 30 dias. Gente, nas mesmas condições. Se eu tenho que produzir menos parafusos, eu vou gastar mais ou menos dias. Menos parafusos, menos dias. Grandeza diretamente. Diminuiu, diminuiu. Mesmo sentido. Horas e dias são sempre 2 grandezas inversamente. Gente, esqueçam os parafusos e as máquinas. Trabalhando 6 horas por dia, eu consigo fazer o serviço em 30 dias. Gente, se eu estou trabalhando mais horas por dia, eu vou conseguir fazer mais ou menos. Gente, ó, se eu estou trabalhando... Opa, desculpa, eu estou comendo parafuso, desculpa, meninos. Se eu estou trabalhando 8 horas por dia, eu vou gastar mais ou menos dias. Se eu estou trabalhando mais horas por dia, eu vou gastar menos. Então, ó, aumentei as horas, diminuiu, aumentou, diminuiu, a grandeza é inversamente. Sentido contrário. Meninos, e por último, 5 máquinas, que também ele pode utilizar ali, homens. 5 máquinas, eu faço serviço em 30 dias. 6 máquinas, eu estou com mais máquinas trabalhando. Para fazer o mês, nas mesmas condições, eu vou precisar de mais ou menos dias? Menos dias. Mais máquinas, menos dias, as grandezas também são inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, agora, gente, ó, eu vou pegar a grandeza que tem a variável, olha a seta, ela não está ali de alegre, olha a seta, ó, 30 sobre x vai ser igual ao produto das outras grandezas. Eu já montei ali, gente, ó, observem que você vai ter o 30, ó, 30 sobre x, 9.000 sobre 4.800, 8 sobre 6, 6 sobre 5. Se você faz as simplificações, as operações, você vai ter ali, ó, que o x ele vai ser igual a 10 dias. Tudo bem? Ok? Gostaria muito de falar em nome novamente do Cristiano e do Bruno, que não estão aqui, que faz parte da nossa equipe. Essa equipe que a gente tem reunido e sentado e conversado, até para a gente tentar falar uma mesma língua. E expresso meu agradecimento ao Gilberto, ao Cristiano e ao meu irmão Pulig. Um abraço, gente. Com Deus. Tchau, tchau. Mudança.
Esta é a palavra que melhor define o Brasil hoje. Um novo modelo de educação está surgindo. Com ele, novas gerações de estudantes que precisam de soluções que façam parte desse movimento. Para isso, um sistema de ensino inovador e de qualidade, aliado a uma equipe de especialistas, é primordial. O Enem já é uma realidade. É a principal porta de entrada para as principais instituições de ensino do país. Antecipe o futuro. O Brasil está mudando. Mude você também. Prepare Enem 2015. Torne seu sonho real.